Algo acaba de cair na zona deserta. Parece grande. Avise as equipes de recuperação. Vou investigar pessoalmente. Roswell é um dos casos mais enigmáticos e comentados da ufologia. No ano de 1947, um suposto OVNI teria caído próximo à cidade de Roswell, no Novo México. E apesar de ser um caso que já é dado como encerrado e resolvido, ainda há centenas de milhares de pessoas que acreditam que aquilo realmente era um disco voador. Mas o que aconteceu no caso Roswell? Nas décadas de 40 e 50, haviam muitos e muitos relatos de avistamentos de supostos OVNIs nos céus dos Estados Unidos. E em 1947, um desses supostos OVNIs teria caído na cidade de Roswell, sendo encontrado pelo fazendeiro Mac Brazel. Brazel, que já era um fazendeiro acostumado a encontrar destroços de balões meteorológicos na sua propriedade, quando avistou os destroços daquele suposto OVNI, ele não reconheceu como sendo um balão meteorológico, e sim algo que ele nunca tinha visto. Brazel ficou muito intrigado com aqueles destroços, pegou alguns pedaços e levou esses destroços para algumas pessoas verem. E o que elas viram ou disseram é realmente intrigante. Ele nos mostrou uma peça que se parecia com plástico ou algum tipo de madeira, e ele disse que era uma coisa com aparência metálica, que quando a esmagava, ela esticava de volta sozinha, ela não ficava amassada. Mac Brazel foi até Corona e falou com meu pai sobre os destroços que ele tinha encontrado no Rancho Foster. O material era tão fino quanto a embalagem de um maço de Lucky Strike. Mas você não conseguia quebrá-lo. E se você o torcesse e amassasse tudo junto, ele voltava ao normal sozinho. Ele não fazia ideia do que era. E eles disseram: aposto que você tem um desses OVNIs que estão aparecendo nas notícias. Depois de ter mostrado esses pedaços a diversas pessoas, ele foi aconselhado a levá-los até o xerife da cidade, que, ao verem inspecionar, imediatamente entrou em contato com os militares. De posse desses destroços, no dia 8 de julho de 1947, Walter Haut, porta-voz da base militar de Roswell, soltou o seguinte comunicado à imprensa. Os diversos boatos relativos ao disco voador tornaram-se ontem uma realidade quando o setor de informação do 59º Grupo de Bombardeio da 8ª Força Aérea teve a sorte de tomar posse de um disco, graças à cooperação de um fazendeiro local e do gabinete do xerife do condado de Chaves. O objeto voador pousou em uma fazenda no decorrer da semana passada. Como não tinha telefone, o fazendeiro guardou o disco até poder entrar em contato com o gabinete do xerife, que por sua vez notificou o Major Jesse Marcel, do setor de informação do 59º Grupo de Bombardeio. Providenciou-se imediatamente para que o disco fosse recolhido na residência do fazendeiro. Examinado na base aérea militar, foi mais tarde confiado pelo Major Marcel às autoridades competentes. Porém, esse comunicado foi desmentido logo no dia seguinte, dizendo que se tratava apenas de um balão meteorológico e que aquelas informações não eram reais. E o caso ficou em silêncio durante muito tempo. Anos depois, o mesmo Walter Haut, já aposentado, disse à imprensa que o que ele viu ali eram seres que aparentavam ter o tamanho de uma criança de 10 ou 11 anos de idade e que não eram desse planeta. Porém, as autoridades deixaram claro que isso não passava de especulação e teoria da conspiração e que aquilo realmente se tratava de um balão meteorológico militar, tá? Não muito divulgado na época devido ao início da Guerra Fria. Porém, havia outro problema. Haviam relatos de pessoas que tinham visto corpos sendo retirados daquele local. E também foi esclarecido que aquilo se tratava apenas de bonecos de teste, que faziam parte de testes militares, ou seja, tudo resolvido e esclarecido. E por fim, havia um vídeo que circulou na época desse suposto alienígena, mas também foi deixado bem claro que se passava apenas de uma fake news pago por um empresário para ser vendido à imprensa naquela época. Por fim, o caso Roswell é um caso que já foi resolvido e esclarecido de se tratar de um balão militar. Porém, muitas pessoas não acreditam e acham que ele foi extremamente encobertado pelos militares e pela imprensa da época para não revelar e não causar pânico na sociedade. E aí, o que você acha? É ou não é real?